criou Deus os céus e a terra. Para quem não sabe, a palavra Gênesis significa começo, origem, início. Lá também está escrito que Deus criou a luz. Nessa sequência, Deus disse: haja luz e houve luz. Criou Deus o dia, a noite, os céus e os mares. Criou relva, ervas que dão semente e árvores frutíferas. Criou o sol, a lua, estrelas, os seres aquáticos, as aves, os animais domésticos, répteis e animais selvagens. E por fim, no sexto dia fez o homem. Mas ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Fez homem e mulher puros, puros de carne, puros de espírito e sem pecado algum. E isso tudo está só no primeiro capítulo da Bíblia. Ou seja, de modo geral, Gênesis pode ser usado para se referir ao começo de algo, começo de qualquer coisa, mas que no caso da Bíblia, o começo de tudo, o começo do mundo. E assim, ao longo da Bíblia, ela vai se passando, nós vamos lendo e vemos algumas alianças que Deus fez com o povo, vemos algumas profecias que se cumpriram. Enfim, depois de 66 livros, 1189 capítulos, chegamos ao último capítulo de Apocalipse, Apocalipse 22, onde João, escrevendo ali o último livro da Bíblia, ele assina dessa forma, no versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o último versículo da Bíblia ele assina: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. E da mesma forma, cumprimento a igreja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Obrigado a quem nos visita. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos orar para que Deus toque no nosso coração nessa noite. Senhor Deus, abençoe a nossa mensagem de hoje. Abra os nossos ouvidos e que possamos sair daqui confiantes de que o Senhor está no meio de nós e que tenhamos a mente, o coração flexíveis para aquilo que o Senhor tem para nos dizer aqui hoje. Obrigado pela oportunidade de viver, pela oportunidade de poder estar aqui ouvindo e com certeza teremos aqui aquilo que o Senhor quer dizer a cada um. Amém. Convido a todos para abrir a Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, lá no Novo Testamento. 2 Timóteo, fica antes de Tito e depois de Tessalonicenses. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. De novo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Qual justiça? A gente sempre fica compartilhando entre a gente, vamos falar de Jesus, vamos levar a mensagem de Jesus, mas qual que é essa mensagem? O que isso quer dizer? Nosso hino que acabamos de cantar agora diz exatamente: Jesus és meu amado, de um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, agora eu sei, essa rocha é Jesus. Falar de Jesus é falar desse perdão, desse resgate, das trevas para a luz, do pecado para a nova vida, para o renascimento. Falar de Jesus é falar de amor. O perdão é um ato de amor. O amor com o próximo, o respeito, a tolerância. Tudo que é de bom procede de Deus. Falar que Jesus veio ao mundo, mas Ele não está mais aqui, Ele está nos céus, mas Ele vai voltar.
Esse é o nosso chamado. Nós sabemos que Jesus vai voltar. E diante disso, é isso que a gente precisa compartilhar. Vamos compartilhar que Jesus vai voltar. Na Bíblia, que é inspirada por Deus, uma espada de 2 gumes, uma arma poderosa, a palavra de Deus, muitos e muitos e muitos termos para se referir à Bíblia. A Bíblia é complexa, a Bíblia é poderosa e a Bíblia é completa. Eu vou falar bastante essa palavra que a Bíblia é completa. A Bíblia, na verdade, esse livro aqui, ele não é um livro. Aqui é uma biblioteca. É uma biblioteca, um compilado de vários livros dentro de um. Isso que significa a Bíblia Sagrada. Aqui dentro temos 66 livros. 66 livros dentro dessa biblioteca. Alguns do Antigo Testamento, outro do Novo. Essa Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores, todos inspirados por Deus. Esses livros todos, os 66, eles foram escritos ao longo, não foi tudo de uma vez escrito, foi escrito ao longo de mais ou menos 1.500 anos, o intervalo de Gênesis até o último livro escrito da Bíblia, que foi Apocalipse. Talvez não nessa sequência, mas para que esses livros fossem escritos, mais de 1.500 anos. Escrito em 3 continentes diferentes, Ásia, África e Europa. Isso porque na Ásia é onde está localizada ali a Terra Santa e grande parte do Oriente Médio, que fala bastante. Na África, porque fala parte da vida de Moisés no Egito. O Egito é um país que fica no continente da África e também na Europa. Ainda mais no Novo Testamento, onde tudo se passa. Temos os escritos dos apóstolos, como Paulo. E, por exemplo, Roma vem do Império Romano, ali daquela região. Complexa. Mas será que é verdadeira? Será que a Bíblia está completa? Será que a gente pode confiar em tudo que está aqui? São algumas perguntas, mas eu vou responder com alguns argumentos. Apesar da Bíblia ter sido escrita por diversos autores, em épocas, lugares diferentes, entre os livros da Bíblia, tem mais de 63 mil conexões, ou a gente chama também de referências cruzadas. É quando, por exemplo, Gênesis faz referência lá com o livro do Novo Testamento, ou vice-versa também. Coisas parecidas, contextos parecidos. E detalhe, essas conexões acontecem e elas estavam sendo escritas em diferentes lugares, em diferentes períodos. Os autores da Bíblia não se conheciam. Eles não conversavam entre si, o que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar uma referência para aquele outro livro. Não. Ninguém sabia o que o outro estava escrevendo. Mas as conexões estão lá e elas existem. Eu vou dar um exemplo de uma conexão. No Antigo Testamento, em Números 21, 4-9. Os israelitas pecaram contra Deus no deserto e, como consequência, serpentes venenosas começaram a atacá-los. Deus insistiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste, pendurada assim, bem alto para todo mundo ver. Qualquer pessoa que fosse mordida por essa serpente, ao olhar para a serpente que estava pendurada, seria curada e viveria. Deus fez isso com o povo. É uma aliança. Já no Novo Testamento, em João 3, versículo 14, Jesus faz uma referência direta a esse evento, dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, tenha a vida eterna. Então aqui, Jesus no centro. Aquele que crê em Jesus terá o perdão, terá a vida eterna. Tudo está girando em torno de Jesus. E na verdade é assim mesmo, a Bíblia todinha, ela é sobre Jesus. Outro exemplo, o sacrifício de Isaac, lá em Gênesis 22, está escrito que Deus pede a Abraão que ele sacrifique o filho Isaac no Monte Moriá. Mas na hora que ele ia matar o filho, Deus provê um carneiro para ser sacrificado no lugar dele. E esse evento também ele faz uma referência, é uma referência cruzada, ele prefigura o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus,
que também foi oferecido em sacrifício no lugar, só que agora no lugar da humanidade. Essa conexão se torna clara no Novo Testamento, onde Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando, livros diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. Ok, referência cruzada, consigo entender. Mas para que é tudo isso? Qual que é o resumo? Para que tantas referências cruzadas? Para que tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, sendo que quando a gente lê, às vezes a gente não entende algumas coisas. E aqui a gente vai para o fato número 2, a relação da Bíblia com a história, com os estudos, com a ciência também. Muitos historiadores já afirmaram e deram certeza à veracidade da Bíblia, que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia realmente foi guardada ao longo desse tempo sem nenhuma modificação. Tem prova disso? Tem. Fizeram-se ao longo da história várias e várias cópias também em lugares diferentes. E todas essas cópias, elas batem umas com as outras. Quando tem alguma diferença, é uma diferença pouca, é uma vírgula, é uma gramática, mas a história bate. Em mais ou menos uns 50 anos atrás, foi descoberto pergaminhos do Mar Morto. Alguém já ouviu falar? Os pergaminhos do Mar Morto, eles são cópias do Antigo Testamento inteirinho, que esses pergaminhos foram escritos 100 anos antes de Jesus, e foi encontrado agora, 50 anos atrás. E aí quando eles encontraram, os arqueólogos descobriram isso, eles falaram, não, agora a gente vai abrir isso aqui e vai ver que está tudo diferente, não vai bater com a Bíblia atual, nunca, é impossível. Mas, para surpresa de todo mundo, mesmo esses pergaminhos tendo mais de 900 anos atrás, aliás, quase 1000 anos atrás, a mensagem é a mesma. A mesma mensagem da nossa Bíblia que a gente tem hoje na nossa mão é a mensagem que tem nesses pergaminhos encontrados há muito tempo atrás. Então, ou seja, a mensagem foi preservada ao longo de todo o tempo. É autêntica, é verdadeira. A mensagem está aqui. Deus é bom, né? Preservar mais de 1000 anos a mensagem, a gente conseguir ter acesso a isso e ser a mesma coisa que um pouco antes de Jesus vir. O resumo do Antigo Testamento, ele anuncia uma coisa, desde a criação e conforme a gente vai lendo. O Antigo Testamento anuncia primeiro a história do povo, o povo escolhido, o povo de Israel, até a vinda de Jesus. A divisão, o Novo Testamento, é a partir da vinda de Jesus. Jesus, quando estava aqui na terra, quando ele veio ao mundo, Jesus também foi tentado. Várias vezes. Uma delas é quando Jesus está no deserto, 40 dias sem comer, andando pelo deserto. Chega lá o diabo e diz, se és tu, filho de Deus, dize para essas pedras que se transformem em pão. E Jesus respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Pensa, 40 dias sem comer. Você tem a chance de ter uma comida ali, uma alimentação agora. Você foi tentado, mas você fala não. E além de falar não, você responde com a Escritura. Você não responde por você, mas você responde com argumentos que estão na Bíblia. Que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. O diabo, ele sempre vai tentando nos puxar pela mente, pelo pensamento, no emocional, às vezes de forma sutil, várias tentações ao longo da nossa vida. Algumas são mais leves, é só uma vez. Dessa vez pode, ninguém está vendo. Tranquilo, coisinha pouca. Mas isso não deve ser a verdade. A verdade está aqui. Ele sempre vai tentar mexer pelo emocional. Sempre. A Bíblia é inspirada por Deus. Então a Bíblia, ela é sobrenatural. A Bíblia, ela é uma coisa fora desse mundo. Através da Bíblia nós podemos ter acesso a Deus. Não só é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente através de escritas. Isso
que significa que ela é a palavra de Deus. Então, Deus não responde, Deus não conversa com a gente? Ele já fez isso algumas vezes, várias, e está tudo registrado aqui. Aqui tem tudo que precisamos. A palavra de Deus transforma a nossa vida. Ela aumenta a nossa intimidade com Deus, aumenta o nível de confiança em Deus e nos planos de Deus também. Faz com que a gente confie, que faz com que amemos o próximo, que faz nos lembrarmos que somos perdoados e que devemos anunciar isso. Anunciar que temos o perdão, que temos a vida eterna, para quem ainda não sabe disso. Na Bíblia tem todas as respostas? O que acham? A Bíblia está completa, falta algumas coisas para ser respondida? Ou ela já tem tudo? Hoje, eu quero dizer para vocês que ela está completa. Algumas respostas a gente não tem. Da forma que a gente queria, pelo menos. Tem muitas, são as nossas dúvidas. É normal que às vezes questionamos. Por exemplo, na criação. O mundo todo em 7 dias, muito rápido. Mas está escrito. O que está aqui, é o que precisamos saber. A Bíblia, lá em Gênesis, ela tem um relato histórico de quem são os escolhidos por Deus. Pensa, no mundo todo, várias pessoas em todo lugar do mundo, mas alguém foi escolhido por Deus para talvez começar tudo. Quem sabe? Quem foram os escolhidos? Gênesis capítulo 12, vamos lá? Primeiro livro, Gênesis, o começo, o princípio. Gênesis capítulo 12. Resposta da pergunta: quem foram os escolhidos? Antes de ser um povo escolhido, foi um homem, uma pessoa. Uma pessoa escolhida por Deus para iniciar todo o ministério, até chegar em nós hoje. Como? Uma pessoa, a partir dela, ela é escolhida, o mundo é do jeito que a gente conhece hoje. Ministério de Jesus, igreja partiu de um homem. Esse homem é Abraão, está escrito. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? A partir de Abraão vai à terra prometida, é a Canaã, Israel, povo hebreu. Dali, profetas, dali, rei Davi, a descendência do rei Davi, até chegar em Jesus. E de Jesus que saiu dali, de Jerusalém, a mensagem que hoje se espalha por todo o mundo. A mensagem que hoje nós temos aqui na nossa mão. A mensagem que nós acreditamos hoje. E também é a missão que a gente precisa levar para todos. Mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembre-se dessa frase que Deus falou para Abraão. Ele falou para Abraão, nós lemos a Bíblia. E por que não serve para a gente também? Claro que serve. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e de ti farei uma grande nação. Essa nação não é só de um povo, de um território, de uma família. Quer dizer que chegaria até Jesus e que o evangelho de Jesus dali se espalharia para todo o mundo. E aí chegamos no Novo Testamento. De Abraão, pulando todo o Antigo Testamento, a história, mas tudo se resume em que Deus, cada vez que Ele se manifesta através de milagres, através de
escrita, através de profecias. Muitas foram se cumprindo, muitas ainda estavam a se cumprir, mas a principal delas é que Jesus estava por vir. Por quê? Porque lá no começo, lá no Gênesis, o homem se corrompeu ao pecado. A partir dali, de lá do começo, já tínhamos a promessa de que alguém morreria no nosso lugar para o perdão. Cristo veio ao mundo, cumpriu as profecias, as promessas. Todas as profecias se cumpriram quando Jesus veio ao mundo, até então. Lavou o pecado do mundo, nos trouxe o perdão e nos tornou novamente seus filhos. Pelo amor de Deus é que temos o perdão dos nossos pecados. É através do amor, por esse amor. Então, o Antigo Testamento, ele nos trouxe até Jesus, mas agora no Novo? O que vem no Novo Testamento, sendo que o Antigo nos trouxe até Jesus, esperar esse Salvador, e esse Salvador já veio à Terra. E para nós, que estamos aqui agora, o Antigo Testamento talvez não seja tão direto ao ponto assim, mas o Novo é. O Novo Testamento, ele tem a missão de anunciar a volta de Cristo. E Cristo já veio, morreu, mas voltou, mas ele vai vir de novo. Ele vai vir de novo e é isso que nós temos a missão de anunciar. E assim, claro que isso aqui é um grande resumo, tá? Pulando muita coisa. A Bíblia a gente pode ler e conversar, tem muito o que ser discutido. Muito o que ser aprendido também. Quanto mais contato, quanto mais leitura, quanto mais devocional, mais nós ficamos próximos. Então, dessa forma, fica um pouco mais fácil de entender, né? Aonde a Bíblia quer chegar. Ela já chegou até Jesus, é tudo sobre Jesus. Eu já me perguntei essa pergunta aqui, ó. Por que será que a Bíblia não falou nada dos dinossauros? Quem já se perguntou isso aí? Lá em Gênesis, é tudo tão rápido, né? Parece que foi tão rápido. Outra, alguém já se questionou. No Novo Testamento fala sobre o nascimento de Jesus, toda a história natalina, todo ano a gente é lembrado e graças a Deus por isso. Fala um pouco sobre a infância de Jesus, mas já perceberam que pulam lá para quando Jesus já tem 30 anos? Tem todo um período de adolescência de Jesus que não é muito citada na Bíblia. Mas e aí, será que está faltando alguma coisa na Bíblia? Será que foi tirado? Ou será que a Bíblia está completa? Mesmo a gente não tendo essas informações, essas respostas. E uma conclusão simples, não foi eu que concluí, mas eu já ouvi isso em algum outro lugar, é que talvez isso não seria tão necessário para a gente. Porque se o que a gente precisa já está aqui, se não está, é porque não era para estar. Não era tão relevante quanto o que já temos aqui. Então, a conclusão, a Bíblia está sim completa. Ela já nos mostrou o que fazer. Do mesmo jeito que eu comecei a mensagem de hoje, a mensagem da palavra de Deus, que é tudo sobre Jesus. Lembre-se disso, é tudo sobre Jesus. Eu comecei lá em Gênesis. Eu vou terminar ela também em Apocalipse. Os próprios versículos da Bíblia, nessas conexões ou não, eles se complementam. Eles contam uma história, eles contam o que precisamos saber. No Antigo Testamento, agora eu vou fazer mostrar mais umas conexões, um outro geralzão. Ainda falando sobre Jesus, mas qual que é a essência de falar de Jesus? O que precisamos falar de Jesus para as outras pessoas? Qual que é a grande jogada da missão? Qual que é a nossa grande comissão? É falar sobre o quê? Temos aqui também. Isaías capítulo 1, versículo 18. Diz o Senhor: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Já em Levítico 16:30. Porque naquele dia, o dia que o Senhor vier, olha só, no Antigo Testamento. Porque naquele dia em que o Senhor vier, se fará expiação por vós, para purificar-vos. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Miqueias: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão
do restante de sua herança. Ele tornará a apiedar-se de nós, a ter piedade de nós. Sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha só, isso no Antigo Testamento em Miqueias, mas quando a gente já vai para o Novo também. Mateus 26, 28. Jesus diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vou só puxar um parente de novo. Quem escreveu o livro de Mateus e quem escreveu o livro de Miqueias, eles não se conheciam. Não foi escrito junto, não foi combinado. E tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, da igual forma, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. 1 João capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Efésios capítulo 1, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Esse é lindo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Falar de Jesus é falar sobre o perdão dos pecados. Anunciar o Evangelho, as boas novas, a boa notícia. Qual a boa notícia que precisamos compartilhar? Já também está no Antigo Testamento. Quão formosos são os seus montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 61, Jesus leu isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, levar essa boa notícia aos quebrantados, aqueles que estão perdidos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha só, a prisão, o pecado que aprisiona, Jesus veio para quebrantar. Anunciar o Evangelho no Novo Testamento, em Marcos, disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Romanos 1, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, a mensagem que foi deixada lá na nossa terra prometida, para o povo escolhido, mas que chegou para nós e que serve para nós também. Levai o Evangelho aos confins da terra, ou seja, aos quatro cantos, a todo lugar da terra. Somos, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Outra mensagem linda para ser compartilhada, está em 2 Coríntios 5:20. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ainda já no Antigo Testamento, quando lá fala da vida de um Salvador, de um Messias, da promessa de redenção. Isaías 7. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe se chamará Emanuel. Eis que virão dias,
diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. São muitos e muitos versículos, muitas e muitas conexões, muitos pontos, está tudo perfeitamente ligado com a mensagem, com a missão, com a comissão. Mas acima de tudo, sobre falar de pecados, do perdão dos pecados, é o que devemos, é o que nos diz a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus voltará. Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, todos vão ver. Estará ali para todos. Mas aquele que aceitar, aquele que reconhecer e aquele que amar a Cristo, é o que precisamos. É disso que o mundo precisa. João 14:3, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus foi ao céu, onde Ele está, Deus quer que cada um também esteja lá. Disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Anunciar o Evangelho, anunciar o perdão dos pecados. 1 Tessalonicenses, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse 22:12. Jesus diz, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um o acordo com quem o fez. O acordo de liberdade. Igreja, quantas conexões, quanta complexidade, quantas ligações. Se lermos uma vez, lermos duas vezes, cada vez que nós lemos a Bíblia, é uma coisa nova. É uma nova informação que se liga, é uma nova informação que aprendemos, e cada vez fica mais fácil repassar isso para os demais também. Quem ordenou a grande comissão não fui eu, não foi o pastor, não foi ninguém. Quem, na verdade, ordenou essa grande comissão, se nós somos filhos de Deus, o próprio Deus que nos mandou fazer isso, anunciar. Salmos 96, olha só, o próprio Jesus que nos disse para cumprir a grande comissão, mas lá em Salmos, já estava escrito, Salmos 96, versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Zacarias 8, e virão muitos povos e poderosas nações, buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor, ou seja, através de Jesus. Nossa grande comissão, Lucas 24, Novo Testamento. Em seu nome será pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Nosso versículo que lemos, Gênesis 12. De ti farei uma grande nação. Agora, já lemos. Em seu nome será pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Começou lá, eles foram os escolhidos. Mas nós também ainda temos isso. Nós também somos escolhidos.
Se chegou até nós, se nós aceitamos, é o que precisamos compartilhar. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Eu vou ler de novo. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz, para que você leve a salvação até os confins da terra. 2 Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, e fora de tempo repreenda, e corrija com toda a paciência e doutrina. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O último versículo da Bíblia, ele assina: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém? De Gênesis a Apocalipse. É tudo sobre Jesus. Conclusão minha. O sentido da vida, vendo tudo isso, eu não consigo imaginar outra coisa que não seja Jesus. É tudo sobre Jesus. Anunciai até que Ele venha. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nos dar a Tua palavra. Muito obrigado por já ter manifestado sobre várias pessoas. Essas registraram e nem o tempo fez com que nenhuma vírgula se perdesse. Nós temos em nossas mãos, em nosso coração, o desejo de buscar, de poder ter o acesso, de conversar contigo e saber o que o Senhor quer para a nossa vida. Na verdade, nós já sabemos a resposta. Tudo gira em torno de Jesus. Somos pecadores por natureza, mas o Senhor nos ama muito. E o Senhor nos entregou o seu Filho para morrer no lugar de todos. Para aquele que confia nisso, para aquele que recebe Jesus de todo o coração, esse é perdoado, esse é resgatado. Ele é tirado de uma vida velha, de uma vida passada, e levado a uma nova vida, a uma vida eterna. Nós sabemos que é muito bom porque o Senhor nos disse que vem sem demora, para nos levar também. O Senhor quer que todos estejam contigo. Mas, Senhor, alguns ainda não conhecem essa palavra. Nem todos talvez tiveram acesso. Ou que talvez já tenham acesso, mas talvez por um orgulho, por alguma outra crença, por uma chavinha no coração, essa pessoa ainda não transformou a sua vida. Porque o Senhor já nos disse na tua palavra que o Senhor transforma. Jesus transforma vidas e dá a todos um novo recomeço. Senhor, que todas as pessoas no mundo, em todos, nos confins da terra, possam ouvir isso. Que possamos aguardar ansiosamente a sua volta, mas enquanto isso confiando em Ti, entregando nossa vida ao Senhor e sermos testemunhas, anunciando isso para todos. Senhor, abençoe nossa semana, abençoe nosso dia a dia. Nós temos todos os dias a oportunidade de pregar o Evangelho, de várias formas diferentes. Pequenas coisas, grandes coisas. Na vida de alguém que está próximo, na vida de alguém que talvez a gente nem conheça, mas nós temos como. Nós só precisamos dar o primeiro passo, pois aqueles que confiam em Ti, o Senhor suprirá. O Senhor diz que não precisa ficarmos ansiosos,
Basta confiar, entregar e, principalmente, levar a todos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Amém. E para complementar essa mensagem, os nossos jovens também vão trazer outra mensagem. É uma mensagem sobre, para talvez quem está perdido, voltar para Jesus. Se alguém estiver distante, ou conhece alguém que esteja, essa mensagem dos jovens também vai servir. Essa mensagem também vai tocar o coração. As luzes vão ser apagadas, tá? Só para avisar também. E que assim como a mensagem que ouvimos agora é uma mensagem direta, aquilo que vamos assistir agora também é uma forma de manifestação da palavra, do Evangelho. Então que possamos estar atentos e ouvir de todo o coração. Amém.